E aí, pessoal, tudo jóia com vocês? Bom, espero que todo mundo esteja bem. Estou de volta com mais um vídeo para darmos continuidade ao assunto de Química do terceiro ano, né? Química orgânica. E nesse vídeo eu vou falar da classificação de cadeias carbônicas. No último vídeo, se você não assistiu, volta aí. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo anterior a esse e depois você volta para esse. Então, no vídeo anterior, nós estudamos, a parte de simplificação de fórmulas estruturais, de compostos orgânicos. E nesse vídeo, nós iremos para a classificação de cadeias carbônicas. Por que é importante estudar as cadeias carbônicas? Porque, a depender da forma que elas estejam organizadas, o modo como estejam dispostas, isso pode explicar muitas propriedades químicas, não só químicas, mas também propriedades físicas. Mas antes de entrarmos mesmo, nós iremos para a parte de classificação de carbonos. Nós vamos aprender a classificar os carbonos na estrutura, na cadeia carbônica. Então, aí na tela, temos aqui essa parte inicial, que vai falar, que é o tópico 4 do capítulo do livro de vocês, E aqui um subtópico que é a classificação de carbonos. Então eu vou para outra tela, porque aqui dá para fazer uns rabiscos. Bom, então aqui nessa tela, nós vamos aprender, como classificar os carbonos. Na verdade, essa classificação de carbonos ela é dividida em 4. Nós temos o carbono primário, o carbono secundário, o terciário e o quaternário. Então, qual é a diferença exatamente dessa classificação? Vamos lá. O carbono primário é um carbono que ele vai estar ligado apenas a um outro carbono, um único carbono. Como nesse exemplo aqui. Nós temos esse carbono. Deixa eu aproximar mais um pouco. Esse carbono ele só está fazendo uma única ligação com outro carbono. As outras ligações são com hidrogênio. Então, veja, esse carbono ele é primário porque ele só faz uma ligação com outro carbono. Assim como esse outro carbono aqui, ele também é um carbono primário porque só faz ligação com esse outro carbono. Um carbono secundário ele é definido como um átomo de carbono que se liga a outros dois átomos de carbono. O que isso quer dizer? Olha só, vamos aqui nesse exemplo. Nós temos esse átomo de carbono aqui. Ele está ligado a quantos átomos de carbono? Somente a esse. Então, ele é considerado um carbono primário. Agora, vamos olhar esse outro aqui. Ele está ligado a dois átomos de carbono, que é esse e esse. Então, ele é considerado um carbono secundário. E, por último, esse carbono aqui, ele está ligado somente a esse carbono, através dessa ligação. Então, esse é considerado um carbono primário. E, como o livro adota essa notação, nós iremos somente indicar com a letrinha aqui próximo ao carbono, para indicar se ele é secundário, se ele é primário, se ele é terciário, enfim. Esse outro exemplo aqui desse lado, mesma coisa. Esse carbono aqui ele está ligado a quantos átomos de carbono? A 2. A esse e a esse. Esse outro, mesma coisa. Está ligado a esse, a esse. Então, todos eles, se você olhar, são carbonos secundários, porque se ligam a dois átomos de carbono. E por aí vai, a sequência. Carbono terciário, que ele vai estar ligado a 3 átomos de carbono. Vamos aqui nesse exemplo. Nós temos aqui, esse carbono ele é primário porque ele só faz ligação com o único carbono que é esse. Esse daqui também é primário. Por quê? Porque ele só se liga a esse outro carbono. Agora, quando nós observamos esse carbono aqui, esse aqui do meio, que eu vou circular, nós podemos ver que ele é um carbono que se liga a 3 outros carbonos. Então, ele é considerado um carbono terciário. Ele faz essa ligação com esse carbono, essa outra e essa outra. A quarta ligação ele faz com o hidrogênio.
Então, veja que ele faz 3 ligações com outros carbonos. Então, ele é considerado terciário. Já esse aqui, ele é um primário, porque ele só faz a ligação com esse aqui. As outras ligações, essas aqui, são com hidrogênio. Beleza? Aqui nós temos outro exemplo, que você vai fazer essa mesma análise. E vamos partir para o carbono quaternário, que é o carbono que se liga, né, a 4 carbonos. Então, veja, vamos pegar aqui essa molécula aqui como exemplo. Nós só temos um quaternário, né, que é esse aqui do meio, porque ele faz 4 ligações com 4 carbonos. Nós temos aí que esse carbono aqui, ele é primário, porque só se liga a esse, só se liga um carbono. Esse aqui é primário, esse é primário e esse é primário. Porque cada um deles só se liga a um carbono, que é esse aqui do meio. Agora, se a gente analisar esse carbono aqui do meio, a classificação dele, ele é quaternário. Por quê? Porque ele faz 4 ligações com 4 carbonos. Nós temos, olha, uma ligação com esse carbono, 2, 3, 4. Então, ele é considerado um carbono quaternário. Beleza? E esse outro exemplo aqui, também vocês podem fazer, né, a análise dessa mesma forma. Vamos pegar aqui agora um exemplo. Então, nós temos aqui uma molécula simplificada. Eu trago para vocês 2 exemplos, para a gente finalizar esse vídeo. E aqui, vocês aprenderam no vídeo passado, que cada vértice desse aqui representa um carbono. Então, quando a gente for escrever os elementos dessa molécula aqui, vai ficar como? Vamos lá. Nós teríamos aqui um carbono, aqui, outro aqui, outro aqui. Ou seja, em cada vértice desse nós temos um carbono. E também na ponta, lembram? Então, veja, nós temos 3, 7, 8. 8 carbonos. E como não está especificado outro elemento, a gente completa as ligações com hidrogênio. Então, aqui nós temos, olha, 1, 2. Ele está faltando quantas? 2 hidrogênios, né? 2 ligações. Então, a gente simplesmente coloca aqui H2, aqui também H2. E preenche tudo aqui com H2. Esse aqui do meio, ele tem 3 ligações, né? 1, 2, 3. Então, ele está faltando somente um hidrogênio. É isso? Já esse aqui, ele só tem uma ligação, que é essa daqui. Ele precisa de quantas? De 3. Então, a gente completa aqui com 3 hidrogênios. Ok? E aqui agora a gente faz a classificação desses carbonos. Esse carbono aqui, secundário. Por quê? Porque ele só tem 2 ligações com outros carbonos, que é essa e essa. Esse aqui, mesma coisa, secundário. Esse, secundário. Esse, secundário. Secundário, secundário. Agora, se a gente analisar isso aqui, ele faz 3 ligações com 3 carbonos, que é essa ligação, essa e essa. Então, esse aqui, ele é terciário. E esse aqui, primário. Por quê? Porque ele só faz essa ligação aqui. Agora, vamos aqui para esse outro exemplo. A gente vai fazer da mesma forma, né? Vamos preencher aqui tudo direitinho, porque está na forma aí simplificada. Então, aqui nós temos um carbono, nós temos um carbono aqui, outro carbono aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E nas pontas também nós temos carbonos. Aqui a gente coloca H3, porque precisa completar as ligações, né? Esse aqui só precisa de 1. Esse aqui de 1, né? Porque ele tem 3, né? 1, 2, 3. A mesma coisa esse aqui. Agora esse aqui precisa de 2 hidrogênios para completar. Aqui 2, aqui 2, aqui 2. E aí só vai preencher. E a análise é da mesma forma. Esse carbono aqui, ele é o quê? Qual é a classificação dele? Terciário, né? Porque ele faz 3 ligações com outros carbonos. Então, ele é terciário. Esse carbono, terciário. Esse carbono aqui, primário. Esse outro, primário. Por que primário? Porque ele só faz uma ligação com o carbono. Esse aqui, secundário. Esse, secundário. Esse, secundário. Esse, secundário. Está faltando mais algum? Não. Então, completamos todos. Já fizemos todas as classificações dos carbonos dessa molécula.
Aí você pode perguntar, Welles, e quando um átomo de carbono não se ligar a nenhum outro átomo de carbono? As ligações dele forem somente com outros elementos, com hidrogênio, por exemplo, como na molécula de metano. E aí, qual é a classificação para esse átomo de carbono? Aí, nesse caso, nós não podemos classificar esse átomo de carbono, né? Como, por exemplo, aqui acima, vamos lá na tela. Pronto. Aqui, ó. Nessa molécula aqui de metano, né? Para a gente fazer a classificação desse carbono aqui, não seria possível. Por quê? Ele seria um carbono primário? Não, porque para ser primário, ele tem que se ligar a pelo menos um átomo de carbono, né? A pelo menos não. Ele é obrigado a se ligar a um outro átomo de carbono. Já nessa situação aqui da molécula de metano, ele não está fazendo ligação com outro átomo de carbono, somente com hidrogênio. Então, nesse caso, nós não podemos fazer a classificação, né, desse átomo de carbono, né, de acordo com essas regras, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo era disso que eu queria falar. Um forte abraço, até a próxima, tamo junto.